Olá, sejam bem-vindos a mais uma de nossas aulas. Hoje nós vamos falar sobre operação de frota. Relembrando a figura que nós já vimos em aulas passadas, que resume, a nossa gestão de frotas rodoviárias, nós temos a fase de planejamento, nós temos a etapa de estratégia, que também já falamos na aula anterior, e agora a gente começa a falar sobre a etapa de operação, onde nós destacamos a utilização, a manutenção e os custos. Bom, quando a gente fala de operação de frotas, então nós temos aí, com relação à utilização de frota, é tudo aquilo que está associado à caracterização dos serviços desenvolvidos pela frota. Então, transporte de materiais, de pessoas, o apoio a demais atividades desenvolvidas pela empresa. Então, essa análise, dentro da operação de frotas relacionada à sua utilização, ela é fundamental para o controle de desperdícios, para a alimentação dos programas de manutenção e planos de melhoria dos veículos. E também ela traz o suporte ao planejamento de transporte por meio de informações como quilômetros percorridos pela frota, o consumo de combustível, o tempo de utilização, a capacidade e o tempo ocioso, o índice de disponibilidade. Então, são todas informações que vão servir para avaliação de desempenho e até mesmo para o planejamento, para a definição das estratégias de composição de frotas. No caso da nossa aula, da nossa disciplina, nós não entraremos em detalhes na utilização de frotas, mas para que vocês entendam como isso funciona, nós vamos dar um exemplo. Nesse exemplo, a gente está trabalhando com a utilização de caminhões, e aí a gente está chamando a utilização do caminhão de UV, que é a utilização do veículo, e a gente está colocando aí que a UV ela é dada pelas horas de trabalho por dia, a disponibilidade mensal e a quilometragem do percurso de ida e volta, dividido pelo quilômetro do percurso ida e volta pela velocidade operacional, e aí aqui a gente vai ter um tempo, mais o tempo de carga e descarga. Então, nós estamos aqui verificando a utilização desse veículo considerando um percurso estabelecido em uma dada operação. E aí, para vocês entenderem como que isso funciona, a gente tem aqui os dados de uma operação e de um veículo, onde nós vamos calcular a utilização e a ociosidade do veículo em tempo e em quilometragem, considerando essas informações, horas de trabalho por dia, disponibilidade mensal, percurso de ida e volta, velocidade operacional, o tempo de carga e descarga e as viagens que são dadas em um determinado período. Ok? Para ajudar a gente nesse cálculo, nós desenvolvemos aqui uma planilha em Excel, ok? Que nós colocamos aqui as informações, ok? Que foram dadas. As linhas que estão, as células que estão em cinza, elas são cálculos feitos com essas informações, com esses dados que nós passamos no enunciado do problema. E no final nós temos algumas medidas de desempenho que vão ajudar a gente a entender um pouquinho como que é essa utilização de veículos, ok? Então, se a gente voltar aqui no nosso exemplo, nós temos algumas perguntas para a gente poder analisar. Então, o que aconteceria se a disponibilidade diária diminuísse para 12 horas? E se a velocidade média aumentasse para 45 km por hora? E uma terceira, seria mais vantajoso aumentar a disponibilidade diária em 2 horas, ou seja, passar para 18 horas por dia, ou reduzir o tempo de carga e descarga em 2 horas? O que deveria ser feito para alcançar a melhor alternativa?
Então, aqui na nossa planilha, né, nós temos os dados originais do problema, horas trabalhadas, disponibilidade mensal, a velocidade média. E nós fizemos aqui um cálculo da capacidade teórica. Vocês podem acompanhar todos esses cálculos baixando a planilha no nosso blog, tá? Então, a nossa capacidade teórica em quilômetros por mês, ou seja, quantos quilômetros por mês o veículo consegue rodar, ela é dada pela multiplicação das horas por dia, da disponibilidade mensal, os dias por mês que o veículo está disponível, e pela velocidade dele. Então, nós conseguimos aqui, trabalhando com tempo e com velocidade, saber a nossa capacidade teórica em distância a ser percorrida por mês. E nós temos também a nossa capacidade teórica considerando, né, as horas por mês. E aí a gente simplesmente multiplica apenas as horas de trabalho por dia vezes os dias que está funcionando a operação no mês. Então, nós temos aqui nessa parte da nossa planilha o cálculo da capacidade teórica. Nessa outra, nós fazemos o cálculo da utilização do veículo, ou seja, dados os parâmetros que nós estabelecemos, quantos quilômetros ele roda por mês e quantas horas ele roda, ele é utilizado por mês. E aí nós fizemos algumas medidas de desempenho, que, por exemplo, a utilização em quilômetros, a gente verifica quantos por cento da utilização corresponde à capacidade. Nessa outra linha nós temos a ociosidade, que é o quê? É a 100% da capacidade menos a utilização. E aí nós temos então, né, 1 menos 62%, que vai dar para a gente 38%. A utilização em horas é a mesma coisa, né? Nós fizemos a utilização por mês em horas pela capacidade teórica também em horas, e a ociosidade segue o mesmo princípio. Então, nós temos esses indicadores aqui que nós podemos comparar com as alterações que vamos fazer, que foram propostas no enunciado do problema. Então, relembrando, nós temos o que aconteceria se a disponibilidade diária diminuísse para 12 horas. E se a velocidade média aumentasse para 45 km por hora? E se a gente mudasse a disponibilidade para 18 ou reduzisse a carga e descarga em 2 horas? Para facilitar a nossa análise, nós incluímos aqui os resultados da simulação, considerando aquelas alterações. Só para que vocês entendam, né, de onde saíram esses números aqui. Se eu venho nessa célula e altero de 16 para 12, eu tenho o valor dos indicadores que foram dados, a gente simplesmente pegou daqui e copiou para cá para facilitar a comparação, ok? Da mesma forma, fizemos para todos os outros cenários, ok? Então, o que a gente observa é o seguinte: se a gente diminui a disponibilidade, nós temos um aumento da utilização, porque nós diminuímos a capacidade. Nós temos uma diminuição também da nossa ociosidade, isso é interessante, porque a capacidade ociosa custa dinheiro, ok? Em compensação, esses indicadores mostram para a gente que nós temos uma utilização em horas que é de 107% e uma ociosidade de menos 7%. Significa dizer que, em termos de tempo que está disponível para fazer esse trabalho, nós estamos superando a nossa capacidade, ou seja, na prática, não é possível de ser realizado. Quando nós analisamos 45 km por hora, aumentando a nossa velocidade, né, do veículo, se nós colocarmos esse valor aqui, nós vamos ver que nós temos esses resultados que vieram para cá. E aí nós percebemos o seguinte, né? A nossa utilização cai, né, em quilometragem. Por quê? Porque nós conseguimos rodar mais quilômetros, e aí nós temos uma
capacidade maior do que aquela que está sendo utilizada. Então, nós diminuímos a nossa utilização, aumentamos a nossa capacidade ociosa, já que a capacidade teórica aumentou, e isso acontece no caso para a utilização em horas. Nós também diminuímos a nossa utilização, porque se a velocidade aumenta, sobra horas disponíveis, né, e com isso também a nossa ociosidade aumenta. No caso da terceira pergunta do nosso exercício, se vale mais a pena nós trabalharmos com 18 horas por dia ou diminuir 2 horas na carga e descarga, nós conseguimos verificar o seguinte, né? Nós conseguimos, em termos de utilização em horas, ter os indicadores iguais para as duas situações, sendo que, no caso da utilização por quilometragem, nós temos aqui um aumento de utilização, né? Nós conseguimos percorrer mais quilômetros, já que agora eu tenho carga e descarga mais rápida, então meu veículo fica menos tempo parado, ok? E a minha ociosidade diminui também, né? Então, o que valeria mais a pena? É interessante observar que, para aumentar a disponibilidade em 2 horas por dia, talvez você tenha que pagar funcionários, talvez a sua estrutura tenha que funcionar por mais tempo e isso seja mais caro. Por outro lado, diminuir 2 horas a carga e descarga pode também demandar investimentos em equipamentos para melhorar a carga e descarga ou treinamento de pessoal, né? O importante é a gente analisar o seguinte: no caso de aumentar 2 horas de disponibilidade ou diminuir a carga e descarga 2 horas, verificar o que sai mais barato, quais são os custos e os investimentos de se tomar essas ações para um caso específico e tomar a decisão. Analisando friamente os indicadores, valeria mais a pena nós trabalharmos com a diminuição da carga e descarga em 2 horas, melhorando o processo. Assim você utiliza melhor a sua capacidade, tendo menor capacidade ociosa. Bom, falamos um pouco sobre a questão da utilização dos veículos e agora vale a pena a gente também dar uma passada pelo item manutenção, que é outra questão, outro item que faz parte da operação dos veículos. Então, para a gente avançar, é importante a gente apresentar o conceito, né? Então, o que é manutenção? É um conjunto de ações necessárias para manter ou devolver um veículo à condição normal de operação, com o tempo mínimo de imobilização e observando seus fatores de economicidade. Ou seja, a manutenção é importante para que o veículo funcione, para que ele fique o mínimo de tempo parado, mas deve-se observar os custos para que essa manutenção seja feita. Então, é um item que cabe planejamento, controle, né, a gestão de uma forma geral. E a manutenção, ela, como a gente viu, ela pode ser própria ou terceirizada, não importando a estratégia de composição de frota que você adotou. Então, você pode ter uma frota própria com manutenção terceirizada, por exemplo. E a manutenção terceirizada, ela prevê contratos que devem conter cláusulas que assegurem a qualidade dos serviços, o tempo de execução e a economicidade. Por quê? Num processo de manutenção, tanto terceirizada quanto própria, nós temos custos, como de mão de obra para operação e capacitação até dessa mão de obra, peças para repor nos veículos, ferramentas e equipamento, instalações e estruturas de apoio administrativo. Então, nós apresentamos aqui, só para ilustrar, né, uma série de ações para melhorar a manutenção, ok? E associando aos aspectos da sustentabilidade,
fazem parte do nosso dia a dia no que diz respeito à gestão de frotas. Então, no caso do aspecto econômico, né, nós temos uma série de ações e detalhamos nessa tabela que ações são essas e como que seria a aplicação delas na prática. Então, por exemplo, estabelecimento de um plano de manutenção. Nesse caso, é você criar um plano de manutenção tendo como parâmetro para a realização a quantidade de quilômetros rodados por veículo. Então, por exemplo, eu vou fazer um determinado tipo de manutenção quando eu tiver tantos quilômetros rodados nesse veículo. Como a gente verifica, por exemplo, no nosso dia a dia, quando a gente tem um veículo, né? Eu troco o óleo a cada tantos quilômetros rodados, eu troco o pneu a cada tantos quilômetros rodados e assim por diante, tá? Então nós temos várias ações que nós indicamos que vocês pausem o nosso vídeo, leiam atentamente cada uma dessas ações. Então, além de estabelecer o plano de manutenção, estabelecer uma frota reserva, treinar profissionais, preparar as oficinas, estruturar o almoxarifado de peças de reposição, estabelecer orçamento, estabelecer metas de gastos com manutenção, por exemplo, montar cadastro de fornecedores, tudo isso vai te trazer, né, melhorias na sua gestão e resultados econômicos. No caso das ações de manutenção para melhoria ambiental, nós temos algumas ações, né? Por exemplo, disponibilização de um sistema de tratamento e reuso de água, classificação de resíduos para que, né, você possa fazer o armazenamento e o descarte desses resíduos de forma adequada, planejamento do recondicionamento de peças, um plano de limpeza e lavagem diária de veículos para que esses veículos estejam em condições adequadas para circularem e emitirem menos resíduos quando eles estiverem circulando, o controle do uso de água, que é um recurso importante, né, e que é utilizado também na manutenção dos veículos. E no caso de ações para melhorar a manutenção do ponto de vista social, né, a própria manutenção, a comunicação com os operadores, né, com o motorista, controle de ocorrência de defeitos, o plano de manutenção, o monitoramento dos defeitos, eles vão servir para, por exemplo, garantir a segurança do veículo para que não tenha acidentes, derramamento de carga, o que pode prejudicar a qualidade de vida das pessoas que estão naquele local onde tenha tido um acidente, né? Ou mesmo até para que melhore as condições ambientais e, por consequência, as condições sociais das pessoas por conta de um meio ambiente mais saudável, ok? Então, tem uma série de ações relacionadas à manutenção que são importantes, né, para que nós tenhamos uma operação mais saudável, tanto do ponto de vista social e ambiental, mas também do ponto de vista econômico, ok? O terceiro item que faz parte, né, da gestão, da operação de veículos e frotas é o controle e a gestão dos custos. Então, o controle dos custos operais de transporte permite a tomada de melhores decisões. E estudos sobre os custos operacionais auxiliam o gestor de frota a tomar decisões sobre alguns aspectos que nós destacamos aqui. Um plano para substituição de frota, que nós já vimos na nossa aula. Execução dos serviços com frota própria ou contratada, ou seja, o controle dos custos vai permitir estabelecer que estratégia de composição de frota você vai fazer. Vai te dar informações para a seleção adequada dos veículos, a definição entre manutenção própria e terceirizada e o dimensionamento da frota. Então, para que tenhamos ideia da importância de se gerenciar os custos, o transporte ele faz parte dos custos logísticos. E nós temos esse quadro aqui que mostra, né, para a gente a comparação entre Brasil e Estados Unidos, mostrando que o nosso custo com logística é um percentual muito mais alto do que nos Estados Unidos em relação ao PIB, e a gente destaca aqui o custo de transporte sendo o maior, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos.
Então, vale a pena nós nos debruçarmos sobre os custos logísticos para entender e melhorar, né, a nossa operação, a nossa gestão de transporte e de frotas, para que nós tenhamos melhores resultados. Na participação dos custos de transporte, nós temos vários itens que nós destacamos aqui como principais. Então, nós pegamos aqui um veículo, né, que seria uma Scania, né, de 3 eixos, com carroceria aberta, uma quilometragem média de aproximadamente 10.000 quilômetros mensais. E nós observamos aqui uma série de custos, né, como combustível, por exemplo, que é o principal, peças e acessórios, seguros, a própria reposição do veículo, a remuneração de capital, salário de motorista e outros custos menores que compõem os custos de transporte. E que nessa nossa aula, nos vídeos que virão em sequência, nós detalharemos cada um desses custos para que vocês saibam como eles são calculados e qual o impacto deles na gestão do custo e na composição do valor do frete, ok? Bom, mas já para adiantar, nós temos 2 grupos de custos operacionais, os custos diretos e os indiretos. E os diretos são aqueles que são diretamente atribuídos à operação, e os indiretos, aqueles que são necessários ao funcionamento do transporte, mas que não estão diretamente relacionados à operação. Então, nós temos como exemplo de custos diretos combustível, pneu, manutenção corretiva, lubrificantes, lavagens. E dos custos indiretos, depreciação do veículo, salário de motorista quando ele é contratado, IPVA, licenciamento, despesas administrativas, manutenção preventiva. Ok? Uma outra classificação dos custos diz respeito ao custo fixo e ao custo variável. Então, os custos fixos, eles independem do grau de utilização do veículo. Já os custos variáveis, eles são decorrentes da utilização do veículo. Quanto mais você utiliza, mais esses custos aumentam, ok? E por que é importante gerenciar custos? Não só porque os custos de transporte são, na maioria dos casos, os mais altos na logística, mas porque a gestão ela influencia na decisão para cálculo do frete. E aí nós temos, né, uma relação custo, volume e lucro que vão dar para a gente, né, alguns indicadores, alguns números para decisão, como total de custos fixos e variáveis, que vão permitir nós calcularmos o ponto de equilíbrio, a receita total, que nós vamos detalhar também nos próximos vídeos da nossa aula. Mas só para que vocês tenham em mente, né, onde nós iremos chegar, nós temos aqui um gráfico que mostra a quilometragem percorrida por um veículo e os valores tanto de custo quanto de receita. Então, nós temos aqui a linha cinza, são os custos fixos, ok? Que nós apuramos, né, por meio de acompanhamento, controle e cálculo desses custos. E eles, independente da quilometragem, eles têm um valor que é fixo, como o próprio nome diz. Nós temos os custos totais, que são a soma dos custos variáveis com os fixos. Então, ele parte do nível de custo fixo, porque à medida que nós vamos aumentando a quilometragem, os custos fixos se mantêm, mas os variáveis aumentam. E nós temos a receita, que é dada pelo frete recebido, né, do serviço de transporte, e essa receita ela está associada também à quilometragem percorrida realizando o serviço de transporte. Então, quanto maiores as quilometragens, maiores as receitas. E nós temos aqui o ponto de equilíbrio que mostra para a gente o seguinte: a quantidade de quilômetros que um veículo vai ter que percorrer, dados os seus custos, as suas características, para que as receitas, o valor do frete recebido, seja igual aos custos. Então, a partir desse ponto,
você tem receita maior do que custo, começa a ter lucro. Abaixo desse ponto, que é o que a gente chama de ponto de equilíbrio, nós temos prejuízo, ou seja, as receitas são menores do que os custos. Esse gráfico dá para a gente informações para a tomada de decisão, né? O meu ponto de equilíbrio é adequado, ou seja, eu consigo transportar, prestando serviço de transporte, 5.000 quilômetros por mês, né? Como que eu faço isso? Eu posso aumentar? Posso diminuir? Os meus custos podem ser mexidos para que eu tenha, né, um ponto de equilíbrio diferente? Isso tudo nós vamos novamente detalhar nos vídeos que se seguem na nossa disciplina, ok? Então, para que vocês prestem atenção, né, esse é um ponto importante na nossa aula, é importante que assistam os vídeos do Programa de Capacitação em Gestão para o Transportador Autônomo de Carga, que estão no nosso blog. Esses vídeos eles detalham cada um dos itens de custo que a gente viu aqui no geral, ok? Como calcular, como que a gente utiliza isso para a composição dos custos totais e para o estabelecimento do frete, no caso de um prestador de serviço que queira cobrar pelos serviços de transporte que ele realiza. Então é isso, chegamos ao final de mais uma aula, agradecemos a atenção de todos. Não se esqueçam dos links importantes da nossa disciplina, que são o blog da disciplina, o canal do YouTube e o e-mail do professor. Não se esqueça também do nosso método de estudo que nós comentamos na nossa primeira aula. Assista os vídeos, leia o texto de referência, faça os testes de conhecimento e, se tiver alguma dúvida, volte ao início. Persistindo as dúvidas, você pode mandar e-mail que nós vamos ter o prazer de tirar as suas dúvidas. Ok? Muito obrigado a todos e bons estudos.